Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal, o espaço onde não cedemos ao politicamente correto e onde trazemos até si as verdades desconfortáveis que os grandes meios de comunicação insistem em esconder. Hoje falamos de um tema que está a causar verdadeiro alvoroço em Portugal e que envolve diretamente a figura mais controversa, e para muitos, mais corajosa, da política mundial contemporânea, Donald Trump. A Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa enviou recentemente um inquérito a várias universidades portuguesas. O objetivo: saber até que ponto estas instituições mantêm ligações com regimes comunistas, organizações envolvidas em atividades suspeitas e centros promotores de doutrina ideológica, nomeadamente em áreas como a ideologia de género, a chamada justiça climática e, pasme-se, até o terrorismo. E como reagiu a esquerda portuguesa? Como sempre, com indignação teatral, slogans prontos e uma tentativa patética de transformar o agressor em vítima. O Bloco de Esquerda apressou-se a lançar comunicados a dizer que Portugal não é colónia dos Estados Unidos e que Donald Trump não tem o direito de fiscalizar as universidades portuguesas. E nós perguntamos, mas desde quando questionar o destino de fundos enviados pelos Estados Unidos é ingerência? Desde quando pedir transparência é crime? É absolutamente fascinante, e ao mesmo tempo revoltante, ver a rapidez com que a esquerda se une para proteger as suas fortalezas ideológicas. As universidades, em grande parte, deixaram há muito de ser espaços de pensamento livre e crítico. Tornaram-se trincheiras da nova esquerda, onde a pluralidade de ideias é substituída por pensamento único, e onde qualquer dissidência é rotulada de fascismo, homofobia, machismo ou negacionismo. As universidades portuguesas receberam um questionário polémico dos Estados Unidos com perguntas sobre política, relações internacionais e terrorismo. Os reitores e diretores de 6 universidades consideram as questões inaceitáveis. Em consequência, estas universidades viram cortado o financiamento que recebiam de Washington. Em causa está este projeto. Era para trazer cientistas americanos que viessem cá. Trouxeram uma vez um astronauta. São mais de 600 em todo o mundo, 6 cá em Portugal, nestas universidades. São financiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que agora decidiu enviar este conjunto de perguntas. É um cheiro Excel muito mal amanhado, que no fim tem uma pontuação. 36 questões a que a RTP teve acesso, consideradas inadmissíveis pelos reitores e diretores. Se nós apoiávamos políticas que fossem contra a chamada ideologia de género, ou que fossem contra os alarmismos da emergência climática. Não tem qualquer investigação relacionada com terrorismo, não participa em cartéis, tráfico de droga, tráfico humano. Tínhamos alinhamento com alguns partidos políticos, nomeadamente falavam com partidos comunistas e socialistas, que no caso português, enfim, são partidos com representação na Assembleia da República, e ainda por cima um deles governou o país durante metade do tempo, depois do 25 de Abril. O questionário deixou-nos perplexos, porque eu também não estou a ver uma organização que pratique algo que caiba nessas perguntas, a dizer que sim. E, portanto, este tipo de perguntas, de facto, só por engano é que podem ser dirigidas a uma instituição de ensino superior público. O financiamento foi agora suspenso e a maioria das universidades nem respondeu. A de Ciências e Tecnologia enviou algumas respostas de acordo com os princípios da faculdade e acredita que não são os alunos os prejudicados. Os Estados Unidos ficam com uma imagem não tão boa com atitudes deste tipo. E são os próprios Estados Unidos que perdem ao não ter esta divulgação? Eu julgo que sim, mas isso terá que perguntar à Embaixada. Para mim, perderam. A RTP contactou a Embaixada dos Estados Unidos da América aqui em Lisboa. Queríamos saber, por exemplo, porquê é que foi enviado este questionário e se o projeto está mesmo cancelado. A anterior embaixadora renunciou ao cargo depois da vitória de Donald Trump. Agora existe um encarregado de negócios e uma porta-voz que não respondeu às perguntas da RTP. Por escrito, disse que tem excelentes relações com todos os 6 American Corners e que continuarão a colaborar numa série de programas e iniciativas que promovam os objetivos comuns. Para as faculdades, o importante não é perder esta verba de cerca de 20 mil euros. Em causa estão outro tipo de valores. Ora, quando uma potência como os Estados Unidos, que investe, colabora, apoia e financia projetos académicos, decide perguntar para onde vai o dinheiro, isso não é ingerência, é bom senso. É responsabilidade. E Trump, ao ordenar o corte de apoios às faculdades que se recusaram a responder, não está a interferir.
está a agir em legítima defesa dos interesses do seu país. Algo que muitos líderes europeus já se esqueceram de fazer pelos seus próprios povos. Mas o problema vai muito além da reação. O verdadeiro escândalo está naquilo que as universidades escondem. Sim, porque há ligações reais com entidades próximas de regimes autoritários. Há promoção ativa da ideologia de género nas salas de aula. Há financiamento para projetos que nada têm de científico e tudo têm de militância política. No entanto, o Chega é um partido ilegal. Um partido que devia estar ilegal. Se estivesse ilegal, se são ilegal, como é que eles estão no Parlamento? Porque está na Constituição Portuguesa que a discriminação de minorias e discursos que são manifestamente neofascistas... Mas em quê? Porquê? Não são permitidos. Mas dá um exemplo do discurso neofascista. O seu líder parlamentar, André Ventura, é assumidamente... contra a imigração desregulada. É discriminatório e é neofascista. Só porque ele diz que todos têm que trabalhar e acabar com a subsídio-dependência. É por causa disso? Não, não é por causa disso. É que ainda não deste um argumento. Olha, o seu líder parlamentar se eu ligar à RTV, tem lá um circo e ele é o maior palhaço, percebe? Ele está sempre a... Achas que circo não é isto que estamos aqui a ver com tendas e partimontras? Ele gosta de palhaçar e gosta de ser o maior palhaço, dá vergonha ao Batatum. Não conseguiste dar um argumento, Há teses de doutoramento sobre temas absurdos, financiadas com dinheiro público e internacional. E ninguém se responsabiliza. Os reitores dizem que estão indignados. Indignados com quê? Com o facto de alguém finalmente ter coragem de lhes pedir contas. Com o facto de não poderem mais operar no escuro, longe do escrutínio. Se não há nada a esconder, por que motivo se recusam a responder ao inquérito? Por que motivo preferem perder financiamento em vez de esclarecer? E é aqui que entra o papel de Trump. A esquerda odeia-o, não porque ele seja rude, conservador ou imprevisível. Odeia-o porque ele faz aquilo que nenhum outro faz. Enfrenta a máquina ideológica montada ao longo de décadas por uma elite progressista que se infiltrou nas universidades, nas escolas, nas fundações, nos média e até nas igrejas. Trump rompeu com a normalidade politicamente correta e com isso, revelou a podridão do sistema. E é exatamente por isso que foi eleito democraticamente, não por capricho ou populismo, mas porque milhões de americanos estavam fartos desta pouca vergonha. E nós, portugueses, devíamos prestar atenção. O que se está a passar com as universidades portuguesas é apenas a ponta do iceberg. O ensino superior em Portugal foi colonizado ideologicamente pela esquerda. Muitos cursos deixaram de ensinar factos e passaram a ensinar narrativas. A justiça climática virou dogma, a ideologia de género virou obrigatória, a desconstrução dos valores tradicionais passou a ser missão. E qualquer aluno ou professor que ouse contestar isso sabe que arrisca represálias. É por isso que a reação ao gesto de Trump foi tão violenta. Porque ele tocou no nervo. Porque ousou levantar o tapete. Porque disse, com a frontalidade que lhe é característica, que não financia doutrinação. E isto, meus caros, é exatamente o que falta a muitos líderes europeus: coragem para dizer não. Coragem para cortar laços com quem usa o conhecimento como arma política. Coragem para recuperar a soberania das ideias e a liberdade do pensamento. A esquerda portuguesa, especialmente a mais radical, vive obcecada com a ideia de que tudo o que vem da América é imperialismo, exceto quando são subsídios ou agendas progressistas. Nessa altura já não há problema nenhum. Quando a Open Society financia projetos de género nas universidades portuguesas, ninguém fala. Quando fundações internacionais pagam estudos sobre desconstrução da masculinidade ou decolonização da linguagem científica, ninguém se queixa. Mas quando Trump faz perguntas, aí, o mundo acaba. O mais grave é que isto não é só sobre Portugal. O que está em causa é o modelo global de doutrinação disfarçada de educação. E é esse modelo que Trump está a tentar desmontar. Sim, com erros. Sim, com excessos. Mas também com firmeza e verdade. E isso, caros amigos, é imperdoável para quem vive do engano, da manipulação e da mentira institucionalizada. Portugal não é colónia dos Estados Unidos, pois claro. Mas parece cada vez mais uma colónia ideológica de Bruxelas, da ONU e das fundações globalistas que enchem os bolsos de meia dúzia de académicos enquanto destroem a liberdade de pensamento de milhares de estudantes. E o mais trágico disto tudo é que muitos nem se apercebem. Cresceram já dentro da bolha. Foram ensinados a não questionar, a repetir, a obedecer. É por isso que vídeos como este são fundamentais. É por isso que temos de dizer basta.
Chega de chantagem ideológica. Chega de mentiras académicas. Chega de nos calarmos para não sermos insultados. Porque a verdade não precisa de gritar, precisa de ser dita. E Treb não tem medo de a dizer. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Convidamo-o igualmente a subscrever o nosso canal de assuntos internacionais, Prime via World TV, com o link na descrição, e a colaborar na divulgação de informações relevantes e verdades que merecem ser conhecidas. A sua participação é fundamental. Obrigado. E por enquanto, tá tudo doido.